Olá, mais uma vez aqui para tratarmos do assunto assédio moral no ambiente de trabalho. Quem já viu os demais vídeos, ok. Quem não viu, dê uma olhadinha e vamos embora. Vamos hoje fazer um diagnóstico. Você está sendo afetado por assédio moral no seu trabalho? Porque às vezes a pessoa está sendo assediada, mas ela não está nem aí, então isso não representa muita coisa, mas pode ser que você já esteja tendo alguma consequência por causa desse assédio e não esteja se dando conta. Então, precisamos tratar no início para não adoecer mais, né? Quem chegou aqui agora, eu aconselho que veja os demais vídeos, existe uma sequência lógica no que eu estou falando. E vamos embora, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentários, isso é muito importante. Bem, se vamos fazer um diagnóstico, vamos começar pelo básico, aquele primeiro, né? É aquela palpitação que dá no coração todas as vezes que está terminando o final de semana. Você pensa na segunda-feira e fala, ai, segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Então você tá bem no final de semana quando você se lembra que tem que retornar para o trabalho. Por mais que você diga, não está me afetando, estou bem. Imagine que eu vou me importar com o que essa pessoa está fazendo. Você já começou a sofrer. Porque pensar no trabalho, pensar no ambiente, pensar em ter que vir para esse local, né, onde você labora, lhe causa essa ansiedade, esse mal-estar, já é um sinal de alerta. Então, fique atento, né? Então, vamos lá. No trabalho, você manifesta algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, você vai ver assim que o teu interesse pelas coisas que você fazia, a tua vontade de se empenhar mais, acabou. Você tem total desinteresse pelas coisas. Você passa a fazer o básico. Se tem lá uma oportunidade de um curso, se tem a oportunidade de crescer de alguma forma, você não vai se candidatar. Você não quer mais saber de nada daquele trabalho. Você simplesmente demonstra um total desinteresse por tudo que está acontecendo. É o que eu falei. Você vai passar a fazer o basicão e vai achar que tá bom já, tá de bom tamanho, né? Um outro aspecto que pode acontecer com você é começar a se isolar. Você começa a ficar mais no teu canto, mais calado, mais calada, não interage muito com as pessoas, mesmo porque às vezes você se sente assim num ambiente não muito propício, né? Você está entre aspas, inimigos. Então passa a ficar mais na sua. Esse é um outro sinal, né? Um sinal muito ruim, mas que acontece, é você perder a tua concentração. Quando se perde a concentração, a chance de se fazer um serviço errado, de deixar de fazer com maestria como você sempre fazia, vai ser maior. E daí, consequentemente, você vai dar margem para mais crítica e para mais puxões de orelha, né? Então, a concentração é uma coisa que você vai se esforçar para se concentrar. Você está fazendo uma coisa, você está lendo alguma coisa, você fala, ai, deixa eu começar tudo de novo. E daí, então, você vai ter esse processo, você vai perceber que a tua concentração está lá no chão. Você não consegue centrar no que está fazendo. E isso é uma das consequências do assédio moral, tá? Baixa produtividade. Se eu disse que você passa a ser desinteressado pelas coisas do teu trabalho, obviamente você vai cair na produtividade. Existem empresas que não têm uma produtividade, basta você ir lá, passar o dia, fazer a tua parte, né? Mas não é mensurado assim, dia após dia, o teu trabalho. Mas há outras que têm realmente metas e você precisa cumprir e tudo mais. O que vai acontecer? Vai cair. O teu índice de produtividade vai cair drasticamente. Se não cair drasticamente, pelo menos inicialmente vai começar caindo, até o momento que você vai perceber assim, não sou mais eu, não sou mais aquela pessoa, né?
O sentimento de fracasso. Você começa a sentir que dentro de você está aparecendo um sentimento novo, de desacreditar em si próprio. É o sentimento de fracasso. Eu realmente não consigo. Isso muitas vezes é por causa da falta de concentração. Você se policia, você quer fazer o negócio certo, mas acaba fazendo coisa errada e você começa a acreditar realmente a pessoa que me assedia tem razão. Eu sou um fracasso mesmo, eu não sirvo para nada, não sei fazer nada, sou imprestável, e daí você começa a acreditar que você não é capaz, né? Então, isso é muito sério. Uma coisa que é bastante interessante que os livros mencionam, eu vou tentar explicar, é o conflito interno. O que é o conflito interno? O conflito interno tem a ver com tudo aquilo que você recebe de carga negativa, as pessoas cobrando ou zombando de você, pisando você. Essa carga toda faz com que você tenha uma vontade de revidar. Você sente uma vontade de colocar para fora. Olha, qualquer hora eu vou explodir, mas você não explode. É o famoso engolir sapo. Então você começa a ficar calado. Só absorve. Mas a tua vontade é de extrapolar, de falar, de chutar o balde, mas você não pode, porque você pensa no teu serviço, você pensa na tua necessidade do dinheiro, do salário, e você acaba engolindo seco, né? O famoso engolir sapo. Isso é um conflito muito grande, porque a tua vontade é uma, mas você precisa, para resguardar o seu trabalho, você precisa agir de uma outra forma, né? Outra coisa que acontece muito quando a pessoa começa a sofrer por causa do assédio é começar a faltar. Falta, inventa alguma coisa, alguma justificativa. Não quer dizer que a pessoa esteja mentindo, mas às vezes ela até cava uma possibilidade de falta sem uma necessidade real. Por exemplo, eu tô com dor de cabeça, então eu vou ao médico e vou pedir um atestado e falta o resto do dia. Você faz isso. Porque, na verdade, não é a dor de cabeça que está te incomodando, é o pensamento, eu vou ter que ir para o trabalho. Eu não aguento mais pensar no meu trabalho, então eu vou arrumar um atestado. Hoje eu não vou, hoje eu vou ao médico. Estou precisando. Então eu vou ao médico, vou arrumar atestado e depois eu levo lá esse atestado, né? E isso também pode chegar ao ponto de você simplesmente chutar o balde, aquilo que eu falei, você simplesmente abandona o teu posto de trabalho, some, desaparece. Aqui nós atendíamos pessoas que precisavam ter registro em carteira, na época que nós não tínhamos ainda a carteira digital, era muito interessante, que às vezes eu atendia a pessoa e falava assim, mas por que não foi dada baixa na tua carteira? Porque eu não voltei mais lá. Porque eu abandonei, eu não quis mais saber, eu chutei o balde, fui embora, nunca mais voltei ao local de trabalho. Então, a pessoa chega ao ponto de agir dessa forma, uma forma infantil. Não é infantil, é uma forma de se preservar. Ela está sofrendo tanto que ela não quer mais, não quer nem saber de mais nada. Larga até a carteira de trabalho para trás, depois faz um BO, diz que foi roubado, vem, faz outra carteira, agora não precisa mais, né? Graças a Deus, está tudo digitalizado. Mas antigamente era assim, a pessoa esquecia até a documentação no trabalho, não ia buscar. Às vezes tinha salário para receber, no caso daquelas empresas que pagavam em cash, né? Não ia buscar, porque não queria mais passar o portão da empresa. Não queria mais passar nem em frente. E se passasse, cuspia. Teve um rapaz que falou isso. Quando passava, cuspia. Olha a situação, né? Mas, além dessas questões relacionadas especificamente ao trabalho, você percebe que independente de onde você esteja, se em casa, se num passeio, cada vez que você se lembra do teu trabalho, você passa a ter algumas manifestações, inclusive físicas. Por exemplo, palpitação. Você sente o coração acelerado. O teu coração tem um ritmo.
e de repente o coração está acelerado. E aquilo tá sufocando, né? Coração acelerado, aquele mal-estar, e você acha assim, é o estresse normal. Não, é o assédio. É o assédio que está se manifestando. Por mais que você negue. Veja bem, eu já falei isso no começo. Muitas pessoas com as quais eu conversei negavam. Não, sabe, isso não me afeta. A pessoa falou tal coisa, mas isso não me afeta. Não afeta mesmo, mas teu coraçãozinho tá lá ficando acelerado. Começa a ter tremores na mão. Você vai falar com a pessoa tá assim. O que tá acontecendo? Tomou algum remédio que faça você ter essa tremedeira nas extremidades? Não, eu tô nervosa, então a mão fica tremendo. Também por causa do assédio. Hipertensão. Quantas pessoas têm uma vida super saudável por causa do assédio no trabalho, do nada passa a ter pressão alta, né? Vai verificar a pressão tá alta. Pô, mas eu nunca tive pressão alta, não teve mesmo. Mas no estresse que você está vivendo dentro do seu trabalho, mesmo você negando, você está sofrendo, está tendo a somatização. O teu emocional está ruim e está refletindo no teu corpo. Então, agora você está com uma doença por causa do assédio moral que está sofrendo no teu ambiente de trabalho. Muito comum também os distúrbios digestivos. Ou a pessoa tranca o intestino, ou desanda de uma vez, ou tem gastrite, né? Tem também a questão do distúrbio do sono. A pessoa dorme pouco, tem insônia, ou então a pessoa dorme, acorda como se não tivesse dormido, só quer dormir, onde encosta está dormindo, né? Às vezes está dormindo e tem pesadelos reincidentes, muitos pesadelos, e geralmente pesadelos com as pessoas, com o ambiente de trabalho, com a incapacidade de resolver alguma questão no trabalho, e aqueles pesadelos são reflexos de que você não está bem. Então, fique de olho para ver se você precisa de ajuda ou não, tá? Outra coisa bastante comum é a constante descarga de adrenalina. A adrenalina é uma coisa boa para determinadas situações, para fuga. Agora, você está ali no seu trabalho ou na sua casa e toda hora você sente aquela descarga de adrenalina, o teu organismo sofre. Eu não sou médica, se você quiser procurar no Google as consequências disso, você vai ver que não é uma coisa boa. Então, toda hora essa descarga de adrenalina, né? O friozinho na barriga que a gente fala, né? Isso é um dos sintomas de que você está sofrendo por causa do assédio que está vivenciando no seu trabalho, tá? Dores generalizadas. Aí eu sinto dor em tudo, dói as costas, dói a cabeça, dói não sei o quê. Começa a sentir dor no corpo todo. Por que que tá com tanta dor? A dor de cabeça é por causa da tensão nervosa o tempo todo. Isso já é mais fácil de explicar. Mas por que que tá com dor nas costas, dor no ombro, tudo tá incomodando? É porque quando vai dormir, está tão tenso que não relaxa o músculo. Aí você dorme dura, né, retesado. Aí acorda com o corpo dolorido, porque o sono é pra gente descansar, pra gente se renovar e não pra prender tudo e achar que aquele momentinho que você dormiu e dormiu mal, você descansou. Não. Então essas dores, né, são bem comuns como reflexo desse estresse do seu assédio no trabalho. Muitas pessoas relatam também a questão de mudança na libido, perde a libido. O homem perde o interesse sexual, a mulher também. Não é que não ame mais o seu parceiro, é que está tão sobrecarregado, o trabalho está sendo tão extenuante, aquele ambiente está fazendo tanto mal que a pessoa não consegue se concentrar mais na hora de dedicar um momento para o seu parceiro, não consegue. Então, esquece a vida sexual. E isso é um problema. Muitas vezes leva à separação do casal, porque o seu parceiro ou a sua parceira precisa saber do que está acontecendo com você.
E na maioria das vezes, a pessoa que está sofrendo assédio tem vergonha de contar, principalmente para os de casa. Tem vergonha de admitir que estão maltratando no trabalho, que estão sendo maltratados no trabalho. E aí, então, o maridão não vai entender, a esposa também não vai entender, vai achar até que tem outra na jogada. Então, diálogo em casa é muito importante, contar o que está acontecendo. E no momento que você perceber que você está sofrendo, abrir o jogo para a família. Eu estou sofrendo. Isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de que você é humano. É o sinal de que você é um ser humano e que está respondendo à altura às provocações. Aliás, a pessoa que faz isso, ela quer realmente desestruturar você emocionalmente, né? E as questões físicas são decorrentes dessa desestrutura emocional, né? Então, alteração de libido, converse com seu parceiro, conte o que está acontecendo, tá? Outras pessoas começam a engordar. Se eu estiver debaixo de estresse, eu engordo muito. Se eu estiver de boa, eu emagreço. Então, assim, tanto o engordar quanto o emagrecer são sintomas de que o assédio está fazendo mal. Você está sendo, sim, machucada internamente por causa do assédio, mesmo não querendo, mesmo negando, né? Então, a gente precisa ser muito realista para fazer esse diagnóstico e dar o braço a torcer e falar, realmente eu tô sofrendo. Aquela infeliz tá me fazendo sofrer, aquela infeliz tá me deixando doente, aquele infeliz tá me maltratando a tal ponto que eu estou precisando de ajuda, né? Então tem que ter esse diagnóstico para você encontrar a saída. Meu próximo vídeo vai ser com dicas de como você encontra a saída. Mas primeiro você tem que olhar para dentro de si, ver se você está tendo esse tipo de situação, né? Se isso está acontecendo com você, para você realisticamente encarar a situação e resolver, tá? Quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela fica mais propensa a ter doenças crônicas. Então, por causa do seu assédio, você pode desenvolver alguma outra coisa. De repente, a pessoa começa com uma rinite, uma sinusite, uma asma, né? Começa a ter algumas doenças, principalmente essas da via respiratória, por causa do seu estado de tensão o tempo todo, né? Devido ao assédio. Então, o seu organismo tem que estar bem para você reagir às doenças que aparecem por aí. Como exemplo, eu dei essa questão aí a gastrite é uma delas, dor de cabeça, rinite, sinusite. Todas essas coisas aí são muitas vezes decorrência da situação que você está vivendo. A questão psicológica nós somos muito complexos, né? Nós somos muito complexos. Então, nós vivemos debaixo de um estresse. Esse estresse vai causando, vai minando a nossa forma de agir com as pessoas. Nós passamos a ser pessoas ásperas, passamos a tratar mal as pessoas, porque o estresse está nos forçando a agir dessa forma, né? Você está tão carregado que você precisa colocar isso para fora. E normalmente isso acontece com as pessoas com as quais nós mais amamos, as quais nós mais amamos, as pessoas com as quais nós convivemos, era isso que eu queria dizer. Então é dentro de casa que muitas vezes você vai explodir, você vai tratar mal um filho, vai tratar mal o cônjuge, porque você precisa colocar para fora, né? E já que você não consegue fazer isso no trabalho, você faz em casa, né? Eu até falei no outro vídeo, está chegando em casa, o cachorro vem pulando feliz que você chegou, você já chuta o cachorro logo de uma vez, né? Então,
Isso é um reflexo de que você chega do trabalho com uma carga emocional tremenda, né? Então, cuidado com isso aí. Ansiedade. Ansiedade é o quê? Como que eu vou definir ansiedade? Ansiedade tem a ver com o futuro. Essa sensação de expectativa, querendo que alguma coisa já se resolva. Então você fica vivendo o futuro, né? Só que no hoje. Isso é a ansiedade. Ou então você parte para um outro lado, o lado da apatia. O que é a apatia? Sabe aquela pessoa que não tem ação para mais nada? Você coloca o leite para ferver, o leite está lá, o leite derrama. Você fala, derramou. Você não corre para socorrer, você não faz. Você chuta o balde mesmo, você não tá mais aí para nada. Você tá apático, seja no trabalho, seja em casa, seja às vezes com os filhos. Você tá largado, né? A depressão. Depressão, como o próprio nome diz, você tá sempre para baixo. Você não consegue pensar em nada que seja positivo. Você tá sempre com aquela sensação do mal. Tá sempre ruim, né? Só coisa ruim e vai cada vez mais se afundando. Você vai entrando num poço e tá querendo chegar lá no fundo do poço, né? Ou então você sente angústia. O que seria a angústia? A angústia, ela é definida de uma forma interessante. Dizem que quando um animal está sendo perseguido, ele é presa de um outro animal, ele sofre angústia. Por exemplo, se ele chega a um local que ele não tem saída e ele sabe que vai ser pego, ele tem angústia. E nós vivemos dessa forma, com angústia. Nós não vemos saída. Nós achamos que acabou por ali. Então você acaba recebendo essa carga terrível da angústia dentro de si. Você não consegue ter expectativa de melhoras para a tua vida, você sofre com esse sentimento de me dei mal, né? Medo, a gente sabe que o medo ele faz parte da vida, você precisa ter medo, senão você faz coisa errada, né? Você tem que ter medo da velocidade, porque você sabe que a velocidade pode te matar, você tem que ter medo da altura, que se você pula, você pode morrer. Mas o medo o tempo todo e o medo por coisas infundadas, isso é uma patologia já, né? Existem pessoas que começam a ter uma sensação, não vou dizer uma sensação, mas um sentimento de perda muito grande, porque a pessoa coloca naquele trabalho toda a sua expectativa, toda a sua vida. Então, eu sonhava trabalhar naquele lugar. Sempre foi meu sonho trabalhar lá e eu consegui, eu cheguei ao ponto que eu queria. Só que a pessoa perdeu o trabalho, ela teve que sair, ou então ela não está conseguindo desenvolver bem por causa do assediador. Então aquela sensação de perda terrível, né? A pessoa que está sendo assediada, ela tem o choro fácil. Ela vê uma cena bonita, ela chora. Ela escuta uma pessoa falar um pouco mais alto com ela, ela chora. Ela está vendo o Jornal Nacional, ela chora. Tudo faz com que ela chore. Ela tem, assim, crises de choro por horas, ou ela tem aquele choro por tudo. Qualquer coisinha o olho lacrimeja. A pessoa está tão sensível, tão tocada, tão machucada, que o choro passa a ser algo constante na vida dela. Ou então ela parte para o outro lado, a irritabilidade excessiva, né? Ela vai estar descontrolada, quebrar coisa dentro de casa, bater no filho indevidamente, xingar uma pessoa na rua. Ela vai fazer coisas que normalmente ela não faria, mas por causa da carga do assédio, ela faz, né? Muito sério isso.
Há pessoas que começam a desenvolver transtornos, transtorno bipolar, por exemplo. Há momentos em que ela está bem, feliz, outro momento que ela tem aquela queda de humor sensível, assim, sabe? Então fica naquele feliz para baixo, né? Desenvolve fobias, né? Aí tem muito tipo de fobia. Eu acho que existem algumas fobias mais próprias dessa questão do assédio, né? A pessoa começa a ter medo de tudo, ela começa a desenvolver algumas coisas assim muito estranhas por causa desse assédio, né? Pode desenvolver também neuroses. Neuroses é quando a pessoa tem um descontrole mental, mas ela não perde o vínculo com a realidade. A neurose é assim: isso aqui tá sujo, vou limpar, vou limpar, vou limpar, vou limpar, vou limpar, vou limpar. Desenvolveu uma neurose, ela tá neurótica por limpeza, né? A pessoa começa a olhar se a porta está fechada 4 ou 5 vezes antes de dormir. Ela começa a desenvolver uns toques, umas coisas desse tipo, né? Ou então psicose. Psicose quando a pessoa pira total. Ela enlouquece realmente, ela perde noção da realidade, né? Então, todas essas coisas são consequências, logicamente que existe um crescente. Você não vai ficar psicótica no momento que alguém fala alguma coisa que você entendeu atravessado. Não. É o crescente. Igual eu falei da planta. Você lembra que eu falei da planta? Você vai podando, 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 até o momento que ela está destruída. Então, o final dessa tua, digamos assim, dessa tua insistência em permanecer onde você está sendo assediado vai te trazer consequências como estas, né? E aí, então, a gente chega àquilo que eu contei logo no início, né? Pensamentos e tentativas de suicídio. Isso é real. Não acontece só com uma pessoa, mas com muitas pessoas, tá? Existem também outras consequências que às vezes a gente não encontra em livro. Eu nunca vi isso escrito, mas pela minha experiência, eu me recordo que muitas pessoas chegavam e diziam assim: eu sofri muito o assédio no meu antigo trabalho. E agora eu estou no outro trabalho que todo mundo me trata bem, o meu chefe é legal, tá tudo certo, mas eu não consigo dar prosseguimento. Eu sempre acho que a pessoa vai me tratar mal em algum momento, eu sempre acho que tem alguém me perseguindo. Quer dizer, ela resolveu o problema lá atrás, ela cortou o vínculo com o assediador, mas ela trouxe o problema junto com ela. Então, é muito comum a gente ver pessoas que tiveram um acidente de trabalho, quebraram o físico inteiro. Eu já atendi uma pessoa que veio me chamar para dizer assim: olha, eu quero voltar para a empresa. Eu caí do 3º ou 4º andar, não me lembro, da construção civil, me arrebentei inteira, mas agora eu já estou bom, quero voltar a trabalhar e a empresa não quer me chamar de volta. Então, a pessoa levou 6 meses, os ossos calcificaram, ela fez fisioterapia, estou pronto para trabalhar de novo, eu quero trabalhar. 6 meses a pessoa tinha se arrebentado inteira. Agora, a pessoa que se arrebenta emocionalmente, eu atendi gente assim com 9 anos de licença para tratamento de saúde, 13 anos de licença, 11 anos de licença, e são casos reais. Eu estou falando aqui, me lembrando da pessoa, né? E isso vai ser levado para o próximo trabalho se não for tratado. Então, é um estrago muito grande que alguém faz na tua vida quando te assedia, tá? Eu me lembro de uma moça, posso mal de dizer, já era uma senhora, ela trabalhou por 30 anos em um hotel aqui de Curitiba. Só que ela sofreu assédio. E já havia vários anos que ela já tinha saído do hotel e ela relatava
a situação como se estivesse acontecendo naquele momento. As emoções voltavam com toda a força. Ela chorava como se aquilo estivesse ainda acontecendo na vida dela. Então, é isso que eu quero evitar na tua vida. Quando estou me predispondo a fazer esses vídeos, é para evitar isso na tua vida, para que você não chegue a adoecer a esse ponto de se desestruturar de tal forma que você não consiga prosseguir mais na tua vida laboral. Você vai ser sempre o encostado do INSS, porque não consegue mais trabalhar, né? E aí, então, gente, vai criando aquela barreira para trabalhar e a pessoa vai ficar desempregada. Isso é bom? Não, não é bom para a empresa, porque perde um funcionário. Não é bom para você, porque você perde sua capacidade laboral. E não é bom para o Estado, que você vai ficar dependente de dinheiro do INSS por muitos e muitos anos, né? Então, a questão do assédio é seríssima, né? Então, fica aquela ferida aberta se não for tratada. E muitas pessoas, mesmo com tratamento, principalmente esses tratamentos aí do SUS, né, não conseguem resolver. Então, vamos, antes que chegue a esse ponto, vamos dar um fim nesse assédio. Vamos resolver isso, né? Além de tudo, a pessoa passa a ter um outro problema que é sério. Gastos e mais gastos. Porque antes ela não precisava pagar psicólogo, psicanalista, não precisava gastar com médico dessa área, que realmente ou você espera na fila do SUS, que é difícil, ou então você paga, né? E não é barato, nós sabemos disso, né? E além de você ter mais gastos, se você fica encostado pelo INSS, você tem um salário reduzido. Então, a tua vida financeira também vai por água abaixo, né? E uma coisa que é recorrente, que eu já mencionei, mas que não custa falar, a questão dos casamentos desfeitos, relacionamentos desfeitos, não só casamentos, mas filho que briga com pai, pai que briga com filho, aquele inferno que vira dentro de casa. E isso daí você estragou não só a tua vida, mas estraga a vida das pessoas que convivem com você. Então, o meu objetivo hoje era trazer para você um diagnóstico, né? Um diagnóstico não, assim, as consequências para você fazer o seu próprio diagnóstico e descobrir se você está sendo afetado ou não. Óbvio, existem pessoas que falam assim, falou comigo na lata, eu já dou a resposta. Eu nunca fui assim. Eu sempre falei, sabe aquele humorista que dizia, os mais antigos vão se lembrar, que falava, só isso, né? E abaixava a cabeça. Eu sempre fui muito submissa. Eu sempre fui muito assim de obedecer hierarquia. E por causa disso, muitas vezes eu sofri. Já aquele bicudo que responde, muitas vezes ele se livra do assédio. Porque as pessoas também têm medo de peitar o cara que é da língua solta, sabe? Então, faça uma análise sobre a tua própria vida. Veja se você não está sendo afetado. E se estiver, não perca o próximo vídeo, porque eu vou passar para vocês as estratégias necessárias para se livrar do problema do assédio que você está vivendo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.